Fala pessoal, que bom estar com vocês aqui mais uma vez no nosso canal, Professor Ulisses Pessoa. Se inscreve aí, dá um like. No vídeo de hoje eu queria te provocar a pensar comigo a respeito do reconhecimento fotográfico em sede de inquérito policial. Um grande problema. Isso é uma mazela ou não dentro do processo penal? Temos que pensar sobre isso. E o que me levou a fazer esse vídeo e a pensar foi uma provocação em cima desse HC que culminou numa decisão lá na sexta turma do STJ, HC 712781 do Rio de Janeiro, cuja relatoria foi do ministro Rogério Chieti Cruz, sexta turma, que foi julgado ali por unanimidade no dia 15 de março de 2022. Diga-se de passagem, uma decisão incrível, uma decisão belíssima, que tem que bater palma para o ministro, para toda a sexta turma, que sempre vem trazendo aí um reconhecimento muito significativo com relação aos direitos fundamentais, como tem que ser, né? Porque dentro da persecutio criminis, as garantias constitucionais precisam ser reconhecidas, os direitos fundamentais precisam ser reconhecidos. E o que diz ali na ementa, assim, objetivamente falando, dessa decisão? Na ementa diz o seguinte, que é inválido o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o modelo do artigo 226 do CPP, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar. Qualquer reconhecimento pessoal tem que ser de acordo com o artigo 226 do CPP. Se não for, ele é inválido. Essa é a questão. O artigo 226 do CPP não é uma mera recomendação, é uma determinação. É isso que tem que ser pensado e é isso que foi diagnosticado dentro dessa decisão aí nesse HC, junto à sexta turma com o ministro Rogério. Nesse sentido, o que diz o artigo 226? E vamos ver aqui rapidinho, só para lembrar, lá no Código de Processo Penal, quando houver necessidade de fazer seu reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Do ato do reconhecimento, lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. O parágrafo único vem e arremata dizendo o seguinte, que o disposto no número 3, aqui do artigo 226, não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento. Então, basicamente, o artigo 226 diz isso. E, nesse sentido, não é uma recomendação, é uma determinação. Ou seja, tem que ser feito o reconhecimento ali nos moldes do artigo 226. E aí o STJ diz isso, fazendo um gancho com a decisão do próprio Supremo, e traz uma fala assim espetacular em relação ao caso concreto em si. Vale a pena ler, não tem jeito, olha só. Isso aqui é uma transcrição lá da decisão da sexta turma. No caso, a análise do contexto fático, caso concreto, já delineado nos autos pelas instâncias ordinárias, permite inferir que o réu foi condenado exclusivamente com base em reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e sem que nenhuma outra prova autorizasse o juízo condenatório. Mais ainda, a autoridade policial, olha só, presta atenção, induziu a vítima a realizar o reconhecimento, tornando-o viciado, ao submeter-lhe uma foto do acusado e do comparsa, de modo a reforçar sua crença de que teriam sido eles os autores do roubo. Tal comportamento, por óbvio, acabou por comprometer a mínima aproveitabilidade desse reconhecimento. Então repara que está tudo errado. O negócio não pode ser feito assim. E nós temos que pugnar, desenvolver um processo penal garantista. O nosso cariz é garantista, ou seja, nós temos que reconhecer os direitos fundamentais, as garantias constitucionais, a Constituição. Eu sempre falo isso em aula com os alunos de graduação, com os alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, porque essa deve ser a máxima. E você que está me ouvindo aqui agora também tem que pensar dessa forma. E olha como o STJ traz de forma cristalina e brilhante essa questão. Palmas aí para o ministro.
sobre um processo penal de cariz garantista, é dizer, conforme aos parâmetros e diretrizes constitucionais legais, busca-se uma verdade processual válida, em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional. Tem que cumprir a regra do jogo. Essa é a ideia. Tem que cumprir o processo, tem que cumprir o que está escrito na Constituição. O nosso processo é um processo garantista. E o que é um processo garantista? É um processo que pugna por garantias constitucionais que está escrito na Constituição. Essa é a verdade, essa é a prática. Olha só, e o STJ ainda continua. Adotada assim a premissa de que a busca da verdade no processo penal se sujeita a balizas epistemológicas e também éticas, que assegurem o mínimo de idoneidade às provas e não exponham pessoas em geral ao risco de virem a ser injustamente presas e condenadas. É de se refutar que essa prova tão importante seja produzida de forma totalmente viciada. Se outros fins, que não a simples apuração da verdade, são também importantes na atividade investigatória e persecutória do Estado, algum sacrifício epistêmico, como alerta Jordi Beltrán, pode ocorrer, especialmente quando o processo penal busca também a proteção a direitos fundamentais e o desestímulo a práticas autoritárias. O processo penal não pode ser arbitrário. O direito penal não pode ser máximo. O processo penal ele precisa ser equilibrado. Ele precisa ter um viés psicológico equilibrado. E nesse sentido, respeitar, portanto, as garantias constitucionais. E olha só, não acabou não. Olha só que lindo que o STJ ainda fala. Olha aí. Impõe compreender que a atuação dos agentes públicos responsáveis pela preservação da ordem e pela apuração de crimes deve dar-se em respeito às instituições, às leis e aos direitos fundamentais. Toda hora, direitos fundamentais. Ou seja, quando se fala de segurança pública, essa não se pode limitar à luta contra a criminalidade. Olha que lindo, deve incluir também a criação de um ambiente propício e adequado para a convivência pacífica das pessoas de respeito institucional. Ou seja, a segurança pública também tem que reconhecer todos esses pontos. Ou seja, os direitos fundamentais acima de tudo. Ou seja, tem que analisar perfeitamente a situação ali de acusado. E antes disso, ele é suspeito. Então, por isso, tem que ser reconhecido dessa forma. Olha que lindo o que o STJ traz. Por isso que reconhecimento em desconformidade com o artigo 226 é inválido. Artigo 226 não é recomendação, é determinação. E precisa, portanto, ser seguido. Observe isso para a sua prática penal. Observe isso na persecução crimes quando você estiver atuando. Você que é aluno que está ouvindo aqui, na prática é isso que você vai encarar. Você vai ser um defensor dos direitos fundamentais. Eu não preciso nem dizer que o reconhecimento fotográfico é uma aberração dentro do nosso ordenamento. E não sou eu que estou dizendo, a prática nos mostra isso, os acontecimentos nos mostram isso, os contextos fáticos nos mostram isso, em que direitos fundamentais são constantemente solapados, vilipendiados. Os direitos fundamentais precisam ser reconhecidos. E por isso, muitas pessoas são presas e inclusive condenadas, como o STJ está dizendo aí, de maneira injusta. Ou seja, o processo penal não é para isso. O processo penal é justamente para reconhecer as garantias constitucionais. Eu sei que o vídeo foi muito rápido, e ele tem que ser rápido, mas nesse sentido eu quero trazer isso para você despertar sobre. Leia depois esse julgado, como eu deixei aqui, para você entender e aprender sobre reconhecer garantias constitucionais e defender direitos fundamentais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique com Deus, um beijo muito grande e nunca se esqueça, avante sempre!